Sabe os tipos de dados básicos da linguagem C, como int, char e float? Então, eles são apenas o começo. O verdadeiro poder aparece quando podemos criar nossos próprios tipos de dados, totalmente personalizados. E é aí que entram as estruturas, as famosas structs. Pensa num desafio bem comum. Precisamos armazenar a matrícula de um estudante, que é um número inteiro, o nome, que é uma string, e a média, que é um float. Como é que se junta tudo isso, que tem tipos diferentes, em uma única unidade lógica e organizada? Bom, a gente já conhece os arrays, certo? Eles são ótimos para agrupar vários itens. Só que eles têm uma limitação enorme. Tudo dentro de um array precisa ser do mesmo tipo. Não dá para misturar inteiros com strings, por exemplo. E é exatamente essa limitação que mostra por que as structs são tão necessárias. Ok, então vamos mergulhar nisso. Nosso caminho hoje vai ser entender a limitação dos arrays, conhecer a supervariável, definir nossa primeira struct, ver como acessar os dados dentro dela, e aí a coisa fica mais avançada com structs e ponteiros. E para fechar com chave de ouro, o atalho do operador seta. Bora lá? Então vamos começar pelo problema. Os arrays, como a gente viu, com essa restrição de um único tipo, simplesmente não dão conta quando lidamos com dados complexos do mundo real, que misturam todo tipo de informação. E aqui entra a solução brilhante da linguagem C, a struct. Gosto de pensar nela como uma espécie de supervariável. Essa analogia ajuda a gente a entender a ideia de cara. Formalmente falando, uma struct é isso, um tipo de dado que a gente mesmo define, que agrupa múltiplas variáveis de tipos diferentes em um pacote só. Basicamente é uma variável que tem outras variáveis dentro dela. É a nossa ferramenta para criar blocos de dados personalizados. Definir uma struct é como desenhar a planta baixa de uma casa. A gente está criando um modelo, um blueprint, para um novo tipo de dado. E para isso ficar bem claro, vamos usar um exemplo prático, um carro. Pensa nas informações de um carro. Não é uma coisa só, né? Tem o ano, que é um inteiro, o modelo e a placa, que são strings, o odômetro, outro inteiro, o tamanho do motor, que pode ser um float. A nossa struct car vai funcionar como um chassi, unindo todas essas peças de tipos diferentes em um único veículo lógico. A sintaxe em C é bem direta. A gente usa a palavra-chave struct, dá o nome, abre chaves e lá dentro declara as variáveis que farão parte dela. E atenção, um detalhe crucial. No final, depois de fechar a chave, é preciso colocar um ponto e vírgula. É um erro super comum esquecer esse danado. Certo, o nosso blueprint está pronto. Agora, vamos de fato construir o carro. Ou seja, vamos declarar uma variável do nosso novo tipo, car, e aprender como acessar os dados que estão lá dentro. E para isso, a ferramenta é o operador ponto. Ele é o caminho direto para cada campo da nossa struct. É bem simples, o nome da variável, um ponto e o nome do membro que a gente quer acessar. Olha só na prática. Primeiro declaramos a variável struct_car, mycar, escrevo. Depois, para definir o ano, usamos mycar.year igual 2011. Para a placa, que é uma string, stcy_np mycar.plate igual a cs50. Para odômetro, mycar.odometer igual 50-50-50. Percebe o padrão? É sempre a variável principal, o ponto e o membro. Muito bem, agora vamos subir um degrau. E se a gente precisar criar uma struct dinamicamente, enquanto o programa está rodando? Isso nos leva direto para o mundo dos ponteiros e da função malloc. Para alocar memória para nossa struct em tempo de execução, usamos malloc. Mas quanto de memória a gente pede? É aí que o sizeof brilha. Ele é inteligente, ele calcula automaticamente o tamanho exato em bytes que a nossa struct car precisa. E lembrete de ouro, tudo que é alocado com malloc deve, mais tarde, ser liberado com free. Ok? Agora temos um ponteiro para a nossa struct. Para acessar um membro, o jeito longo é, primeiro, desreferenciar o ponteiro usando o asterisco e os parênteses, para chegar na struct e em si, e só depois usar o operador ponto. Funciona, mas, convenhamos, essa sintaxe é um pouco desajeitada. Como essa tarefa de acessar membros de uma struct via ponteiro é algo que se faz o tempo todo, a linguagem C nos oferece um atalho, um jeito muito mais limpo, elegante e profissional de fazer a mesma coisa. Apresento a vocês o operador seta, um hífen seguido do sinal de maior. A genialidade dele é que ele faz dois trabalhos de uma vez só. Primeiro, ele desreferencia o ponteiro que está à esquerda, e segundo, acessa o membro que está à direita. Tudo em uma única e limpa operação.
E aqui a diferença fica gritante. À esquerda, o jeito longo e desajeitado com parênteses e asterisco. À direita, a sintaxe limpa e intuitiva com o operador seta. O resultado é exatamente o mesmo, mas a legibilidade do código melhora absurdamente. Basicamente, essa é a sintaxe padrão, a que todo mundo usa no dia a dia quando trabalha com ponteiros para struct. É um atalho que simplifica o código e a vida de quem programa. Então, vamos resumir. Pontos principais. Structs servem para agrupar variáveis de tipos diferentes. A gente define uma struct como se fosse um blueprint. Para acessar os dados diretamente, usamos o operador ponto. E para acessar via ponteiro, usamos o operador seta. Essa é a base de tudo. Isso nos deixa com uma pergunta para o futuro. Agora que temos essa ferramenta para criar nossos próprios modelos de dados, que problemas complexos podemos começar a resolver? Porque, no fim das contas, as structs não são só um recurso da linguagem, são uma ferramenta poderosa para modelar o mundo real de forma criativa e organizada.